A gente está trabalhando aqui sobre as origens do pragmatismo ou da pragmática. E a gente está olhando principalmente a questão, por exemplo, que quando Deus fez todas as coisas, Ele fez as coisas de maneira prática, só que Ele usou a verdade. Então a gente até viu aqui uma espécie de quadro, que tudo que Deus fez foi muito bom, né? E por causa disso, nós não podemos dizer, por exemplo, que Deus não é prático. Deus é prático, só que Ele não vai sacrificar a verdade por causa da prática. E esse é o problema do pragmatismo, que nós vamos entrar nisso hoje. Então a gente estava mostrando, por exemplo, a questão de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele escreveu que os fins justificam os meios. Tá? Tudo isso a gente já viu na aula passada, então eu não vou repetir aqui para você. E para nós que somos cristãos, a gente não pode sacrificar o processo por causa do resultado. E hoje nós vamos entrar no problema do pragmatismo. Então, os fins justificam os meios, não com Deus. Deus teve uma intenção, Deus viu as obras que Ele criou, o amor dele estava dentro, pode passar, e o resultado é a própria glória de Deus, é o próprio Deus. Então, diferente do homem, né? Para o homem, os fins justificam os meios. Hoje, a intenção do homem, as suas ações, por causa do pecado, o resultado pode ser bom ou mau. Então, nós estávamos vendo a questão, por exemplo, das origens da pragmática, principalmente na questão de Satanás. O diabo, ele sendo o mais sagaz de todos os homens, né? Ele é assim, alguém liso, esperto. O que ele fez? Ele começou a tentar os nossos primeiros pais com uma questão prática. Se você olhar qual é a estratégia pragmática que está por detrás da pergunta que Satanás fez, né? É assim que Deus diz. E Ele criou o diálogo, né? Aquilo que nós chamamos de dialética, que é através de uma palavra ou através de palavras, você vai desenvolver alguma coisa. Por exemplo, você poderia pensar assim, aonde que se aplica isso na religião? Você quer ver que eu faço você ter uma conclusão errada rapidinho? Vou usar um silogismo com vocês agora. O que é um silogismo? Não. Alguém sabe me dizer o que é um silogismo? Isso é lógica. Isso. Você tem uma premissa, duas premissas, a conclusão depende das premissas. Vamos lá, quer ver? Vamos lá, eu quero que vocês me respondam rapidinho, bate pronto. Jesus é Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Então logo Maria é mãe de Deus. O problema é o seguinte, que se você for rápido, esse é o raciocínio católico. Os católicos falam isso direto em missa, porque eles vão induzindo as pessoas dizendo Maria é a mãe de Deus, mas nós protestantes sabemos que ela não é a mãe de Deus. Então uma das premissas está errada. Esse é o ponto. Então eu quero levantar com vocês aqui. Calma, vamos pensar aqui. Então, por exemplo, Jesus é Deus. Essa é a premissa número 1. Isso. Premissa número 2. Maria é a mãe de Jesus. Então nós temos dois elementos comuns aqui na premissa 1 e premissa 2, que é Jesus. Logo, qual é a conclusão? Maria é a mãe de Deus. Para essa conclusão estar errada, uma das premissas está incompleta. Qual é? A primeira. Jesus é Deus e homem. Exatamente. Maria é a mãe de Jesus? Logo,
Ou seja, é uma maneira de você induzir as pessoas ao erro. É assim que a serpente enganou a Eva. Exatamente, é isso que nós estamos tentando mostrar aqui. Que quando a gente olha dentro do ponto de vista da dialética, a pergunta com lógica errada. É assim que Deus disse, né? E se nós olharmos, o que ele fez? Ele fez a mulher entrar na conversa e aumentar o que Deus não disse. Deus não falou que não era para tocar. Isso, ela botou essa palavra aí na boca de Deus. E toda vez que a gente acrescenta alguma coisa à palavra de Deus, ou diminui alguma coisa na palavra de Deus, nós estamos incorrendo num erro perigoso. Quando Paulo diz lá para Timóteo, prega a palavra, ele não estava dizendo, prega o teu pensamento, nem a tua interpretação, ou prega aquilo que convém ao teu povo, mas ele disse, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, entregando-se às fábulas, como que sentindo comichão, coceira nos ouvidos. Então eu penso o seguinte, pessoal, e aqui me perdoem aí quem pensa diferente. Quantas interpretações há num texto correta? Vocês têm certeza disso? Por que a maioria das igrejas brigam? Então, tem um monte de gente errada. Ou está todo mundo errado, logicamente, ou pelo menos uma interpretação está correta. Porque não pode. Você tem um texto e tem uma interpretação aqui que é completamente diversa dessa aqui. Então, o Espírito Santo não tem duas palavras, ele só tem uma palavra. Eu não sei se vocês já pensaram assim, mas eu creio que nós, como cristãos, a gente tem que procurar sempre, principalmente na exegese e na hermenêutica, interpretar o que o Espírito Santo quis dizer para aquele contexto. Ou você vai trazer de lá para cá, é outra história, nós vamos contextualizar, tudo bem, mas eu não posso mudar a mensagem. Está dando para entender? Isso tudo é questão de pragmática. Vamos continuar. Tudo isso eu já falei a semana passada. Como o pragmatismo foi usado pela serpente? A mulher acrescentou uma palavra, ela aumentou, e aí ela pôs lá, nem tocareis. O que a Bíblia afirma sobre obedecer a palavra de Deus? Nem mais nem menos. Porque Deus sabe que quando a gente acrescenta ou diminui a palavra dele, nós estamos incorrendo em erro dialético, em erro pragmático. Vamos fazer desse jeito aqui porque é o mais correto. Não, se Deus mandou fazer desse jeito, porque o Deus tem a certeza absoluta. Vamos lá. A serpente relativizou a palavra de Deus. Ela disse assim, é certo que não morrereis. Deus falou que se vocês comerem desse fruto, e eu quero fazer apenas uma digressãozinha aí, cuidado quando você começar a entrar no liberalismo teológico e começa a querer saber se era jaca, se era maçã. Pessoal, bobagem pura. A questão não está no fruto. Eu já vi até padres católicos defendendo que o fruto é um símbolo do sexo. Como se Deus tivesse feito os seres humanos não para ter sexo, como os padres pensam. Eles dizem que se você tiver relação sexual, você está pecando contra Deus. Mas não, a relação sexual foi criada por Deus, né? E aí, apenas para vocês estão aqui em ambiente acadêmico, nós estamos em culto, né? A gente não fala isso num culto, mas no termo hebraico do relacionamento de homem e mulher, o homem tem que encaixar na mulher. Isso é relacionamento sexual. Não só no corpo, mas na mente e no coração. Esse é o projeto de Deus.
Tá? Então a ideia daquele negócio de cara metade, não é cara metade, não, é a tampa mesmo, o negócio que encaixa mesmo. Mas a ideia no hebraico é essa, viu, pessoal? Volta aqui, volta. O relativismo trabalha com o pragmatismo. O que ele falou? Se Deus falou que ia morrer, Satanás disse, é certo que não morrereis. O que é isso? Ele relativizou a palavra de Deus. E depois eu vou falar sobre relativismo, claro que talvez não hoje. Hoje nós vamos entrar no problema do pragmatismo, mas nós vamos ter que tocar nesse assunto do relativismo, tá bom? Então, hoje, eu quero levantar com vocês algumas coisas. Uma pergunta, uma resposta, o relativismo, a ambição de Adão e Eva e a desobediência. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vou passar a palavra cá. Satanás fez uma pergunta. É assim que Deus disse. Eva entrou no papo dele, ou no diálogo, e respondeu a pergunta que já tinha um dado perigoso. Quando Eva respondeu, o diabo relativizou Deus. Ou seja, Deus não é absoluto. Deus não é soberano. Não acredito no Criador, não. Não acredito na palavra de Deus. E até hoje ele usa esse tipo de argumento. O problema não é a dúvida em si. O problema é a dúvida que leva você a relativizar a palavra de Deus. Espera aí, Deus falou isso. Eva poderia ter respondido assim: não, você está errado, porque Deus falou que nós vamos morrer. Aí o diabo disse: não, vocês não vão morrer. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o diabo estava certo ou estava errado? Pois é, qual foi a morte que entrou? Não, as duas. Exatamente, então veja bem, é certo que não morrereis, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo relativizou a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo fez com que a ambição surgisse no coração deles. E olha lá, quando surge, depois do relativismo, a ambição, houve a desobediência. Qual foi o pecado dos nossos primeiros pais? Vamos lá? Qual foi o pecado? Quando a gente prescreve uma sentença, a gente precisa determinar qual foi o crime. Qual foi o crime dos nossos primeiros pais diante de Deus? Mas antes da desobediência, houve um outro pecado. Como? Cobiça, ambição. Exatamente. Ela desejou com os olhos. Mas veja um pouquinho, espera um pouquinho. Eu passo na frente de uma padaria e eu desejo doce. É pecado isso? E onde está o pecado então de Eva? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, que o problema de Adão e Eva, a desobediência foi o resultado final, que eles foram expulsos do paraíso. Mas houve dentro do coração deles a ambição de querer ser com Deus. Porque o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus. E ela, vendo que o fruto era desejável aos olhos. Lembra lá, 1 João, capítulo 2, verso 15, se eu não estou equivocado. Diz lá, quais são as três coisas que nos levam ao pecar para a gente não amar o mundo?
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E qual é o amor do mundo? A concupiscência. O que é concupiscência? Desejo ardente. A palavra significa desejo ardente da carne, desejo ardente como é que é? Dos olhos e a soberba da vida. Quando a Bíblia fala, preste atenção agora, que eu acho que isso aqui é ponto que nós vamos tratar disso em Romanos 7. Mas quando a Bíblia fala, eu sei, isto é, na minha carne não habita bem algum. Que carne Paulo está falando? Tá, mas que carne é essa? É o meu corpo? Cuidado para você não confundir sarques com soma. Sarques é aquilo que eu herdei de Adão, que não tem nada a ver com Deus no meu coração, na minha vida. Então não adianta você bater em você. Na Idade Média, os padres, eles se autoflagelavam, achando que com isso eles iam sentir dor e não iam sentir desejo da carne. Mas isso é ineficaz. Como que você subjuga a carne? Fortalecendo o espírito. Romanos capítulo 8. Depende do que você está alimentando. Por isso que os nossos pais diziam que mente vazia, oficina do diabo. Então, o que você tem que fazer? Você está sozinho, é a hora que você é mais tentado. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Meu coração é mau, meu coração é perigoso. Hoje nós vamos estudar isso em Romanos 1. Então, voltando aqui, o pragmatismo, a estratégia pragmática do diabo foi contrapor a palavra do Senhor. Ele é o pai da mentira desde o princípio, disse Jesus. Então, a intenção dele é ludibriar você e ganhar você no argumento. Agora, quando você se converte a Cristo e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, você tem como lutar com isso. Senão, você não tem como lutar com isso. Você se rende ao pecado. Então, em Cristo Jesus, a gente tem como lutar contra as artimanhas. Paulo chama isso de flechas do diabo, são as artimanhas de Satanás, os desígnios errados do diabo. Ele fala isso em 2 aos Coríntios. Então, a gente não pode brincar com isso. É por isso que talvez os nossos pais, os puritanos, eles eram tão rígidos quanto a determinadas coisas. Eles eram tão rígidos em determinadas coisas, não ao ponto de se castrar, né? Mas eles eram rígidos no sentido assim, de não dar ocasião à carne. Vai. Tá? Então, quando você olha para os nossos pais, você vai ver que eles eram homens assim, extremamente disciplinados. A ideia de disciplina é justamente essa. Para que disciplina? Para você criar o hábito de não ficar totalmente à disposição da carne. Ok? Vamos lá. Mentiu, pois disse, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que Satanás fez? Ele despertou um desejo perigoso para a criatura. Adão e Eva não tinham percebido que, no fundo, o que Satanás estava propondo para eles, ou estava insinuando, foi o pecado que ele teve lá no céu. Parece, e isso há controvérsias, que tanto Ezequiel 28, quanto Isaías 14, e alguns textos do Novo Testamento, como Judas, houve ambição de esse anjo querer ser como Deus.
Então, pare um pouquinho aqui, que uma vez um pastor me explicou isso da seguinte maneira: ninguém pode ser maior do que Deus. Ele fez os anjos, e provavelmente esse anjo, que nós chamamos de Lúcifer, que é o anjo de luz, o que ele fez? Ele ambicionou ser como Deus, então ele foi precipitado. Logo abaixo dos anjos foi o homem. Deus criou os homens, né? Vamos colocar aqui o homem como toda a raça. Agora, tem um salmo que ele é um problema de tradução. É o salmo de número 8. Que Deus ele foi o Criador, ele criou todas as coisas e ele isso, leia para mim, se eu não me engano, é o verso 5. Eu estou citando. Não. Veja. Isso, é isso mesmo. Por um pouco menor do que Deus. Por um pouco menor. Isso. E de glória e de honra ao coroácio. Então, pense um pouquinho aqui, ó. Os anjos, eles são superiores aos homens ou não? Dentro da nossa angeologia, ou dentro da nossa teologia, quem que vem depois de Deus, abaixo de Deus? Os anjos ou os homens? Parece que não é isso que o Salmo diz. A Bíblia diz que os anjos são ministradores de Deus aos homens. Então, eles são abaixo dos homens. Na hierarquia. Exatamente. Mas na criação, ele foi primeiro os anjos. Deus fez primeiro os anjos, mas isso não significa que os anjos eram acima dos homens. Sim. Então, pare um pouquinho aqui, que o pastor me ensinou, e eu nunca tinha pensado nisso até então. Quando você olha textos como esse, Deus criou os anjos para ministrarem aos homens, e abaixo de Deus o homem tinha glória e honra. De glória e honra o coroaste. O que Satanás fez? Ele não pode ser maior do que Deus, mas ele pode interferir aqui para acabar com a glória e a honra dos homens. E ele fez isso. Então, o próprio ato do pecado de Satanás contra a humanidade foi um ato para atingir Deus. Já que eu não posso ser como o Senhor, eu vou acabar com tudo que o Senhor fez. Agora, aquilo que a gente olha do ponto de vista humano, que parece derrota para Deus, como a cruz, é vitória para Deus. Deus tornou a sabedoria desse mundo em loucura. Ok? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. Até que ponto está errado a palavra do diabo? Como é que Deus conhece o mal? É aquele negócio que a gente tratou a semana passada também. Deus conhece as pregações dele e diz assim: eu queria que você imaginasse que no seu pé agora tem uma pedrinha bem pequenininha que você pegou lá de fora e você trouxe aqui para dentro, está grudado no seu sapato. Como que essa pedra à luz de um microscópio? Deus sabe. Você não sabe, mas ele conhece todas as coisas. Você já imaginou se houver algum conhecimento que Deus não conheça? Então ele não é Deus, porque ele tem que ter o conhecimento pleno de todas as coisas. Pense um pouquinho aí, outro dia eu estava olhando uma pombinha comendo e as duas estavam brigando pelo mesmo pedaço de minhoca assim, e eu só fiquei observando, olhando. A Bíblia diz assim que Deus é que cuida desses animais e todas as coisas ele criou com tempo definido, com as coisas. Tudo acontece segundo a sua soberana vontade. Ele decretou isso, mas ele conhece cada coisa que está acontecendo em toda a criação. Você pode imaginar isso? Eu não posso. Mas ao mesmo tempo, isso me encanta, porque eu sei que o Deus que eu confio sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, ele prevê todas as coisas. Você pode chamar de presciência, soberania, o que seja, mas tudo acontece segundo a sua vontade. Nada que aconteça pode acontecer se Deus antes não soubesse, ou
ou se antes ele não tivesse pelo menos determinado as coisas. Você imagina, por exemplo, se Deus cuida assim de uma folha, não cai uma folha de uma árvore sem ser da vontade do Pai, imagine a conversão de um pecador. Então, diante dessa soberania de Deus, Satanás estava jogando, tentando dizer para os nossos primeiros pais que Deus, vocês vão ser como Deus, vocês vão se igualar a Deus. Só que Satanás sabia que Deus não conhece o mal na prática. Mas Deus sabia que Satanás sabia disso. Ok? Vamos lá. Vamos entrar agora na definição de pragmatismo, pessoal. É aqui que o negócio vai pegar. Pragmatismo é uma doutrina filosófica que adota como critério de verdade a utilidade prática. Isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Então vamos lá, agora eu estou entrando no problema do pragmatismo. Por exemplo, tem alguns pastores hoje, ou pastoras hoje, que em vez de pensar no que a palavra de Deus diz, eles fazem o que dá certo. Por quê? Porque eles estão impregnados de uma doutrinação chamada pragmatismo. Então, é uma filosofia que adota como critério de verdade a utilidade prática. Ou seja, isso aqui é verdade? Não. Mas dá certo porque todo mundo está indo para a igreja católica adorar Maria. Então vamos continuar pregando. Isso é pragmatismo. Eu não quero saber, por exemplo, se está certo ou se está errado construir o templo de Salomão. Mas se o negócio dá dinheiro e vai bastante gente, então nós vamos fazer. Eu não quero saber, por exemplo, se eu der uma pirueta num culto, vai lotar a igreja. Mas se lotou a igreja, então eu vou dar 2 piruetas. Os fins justificam os meios. E aí você tem de tudo. Você começa a ver práticas que não são bíblicas, mas elas têm a utilidade prática. Por exemplo, até eu ouvi dizer que tem pastor que mente em ilustrações sobre si mesmo. Mas se é para ganhar almas, por que ele não pode? Ele inventa coisas que nunca aconteceu, aquilo é tudo mentira, mas ele passa como verdade, as pessoas creem, se convertem, então vale a pena. Testemunho. Eu ouvi isso da boca de alguns aí, não vou dizer o nome não, senão eu vou criar uma polêmica tremenda, ainda mais que está gravando, né? Mas eu ouvi que tem gente que contrata pessoas para fazerem que a cadeira de roda, ele levanta lá como se dizendo que ele estava curado. Olha, ó. Você detecta liga o Bluetooth, aí o homem aparecer lá, ele vai chamando, estou falando com você. O Senhor está me revelando. Não, se você olhar, teve um pastor que foi pego no Orkut. Ele pegava o Orkut de algumas pessoas que estavam em Miami, nos Estados Unidos, e ele falou assim: eu tenho uma pessoa aqui que é fulano e tal. Daí o outro ia mostrando tudo no Orkut. Nunca viram isso? Aí ele WhatsApp, e no meio do ponto da igreja lá na frente, olha a pessoa me chegando no carro do tal, tem meio assim, a placa tal, e eu vou entrar, aí manda WhatsApp. Não, pessoal, eu sei que aí nós vamos vai aparecer. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte, Washington. Preste atenção agora no que eu vou dizer.
Nem tudo que é em nome de Jesus é em nome de Jesus, é em nome do diabo, mesmo usando o nome de Deus. Jesus falou isso. Virão muitos cristos falando em meu nome. E é por isso que eu quero também que você pare um pouquinho para pensar, qual é a sua ética como pastor? Vale a pena usar esses recursos? Eu me revoltei com isso comigo. Porque ele chegou lá, o governo lá estava pegando uma coisa de cair. Eu acho possível. E a plateia estava muito lá dentro de casa. Eu não vi isso daí. Depois eu estava falando que é exatamente. Não, mas olha, pessoal, se a gente começar a olhar o que aparece hoje, aliás, me permitam agora, vamos fazer uma digressãozinha aqui para a gente continuar a aula. Vocês já perceberam que esse negócio de selfie virou status de um monte de gente para se mostrar no Facebook? Vocês viram, esse final de semana, um golfinho estava morrendo desse tamanho. Todo mundo querendo tirar selfie com o coitado, o coitado morreu. Não, mas a gente está pensando no golfinho, vamos pensar, pessoal, na igreja, como tem sido, eu não sei se você gosta desse tipo de coisa, mas eu quero também te lembrar o seguinte, isso é coisa da pós-modernidade. Está cheio disso. E olha, é por isso que eu estou dizendo para vocês que na pragmática pastoral a gente precisa rever a nossa ética. Vale tudo só para ganhar as almas para Jesus? Ou vale pregar a palavra de Deus, que não faz sucesso muito nesse mundo que nós estamos? Percebe? Se a gente fosse pensar desse jeito, os profetas, pessoal, os profetas, eles não iriam pregar. Porque você vê Jeremias, por exemplo, pregou 40 anos, ninguém muda. Se ele fosse usar a prática, a utilidade prática da pregação dele, ele não ia pregar. Daniel, por exemplo, você fala assim, nossa, o rei Nabucodonosor se converteu, graças a Deus. Há quantos anos demorou isso? Aliás, eu não sei você, mas eu ouvi que quem falou isso foi o Joel Beck, numa conferência da Fiel. Ele falou assim, irmãos, hoje a gente vive contando nas igrejas que o irmão se converteu, os puritanos duvidavam da conversão de muita gente, porque muita gente diz assim, ele só mudou de shopping, né? Ele continua comprando as mesmas coisas, os desejos continuam mesmo, simplesmente ele ia naquela igreja, agora está indo nessa. Isso não é conversão. Só porque a pessoa vai para a sua igreja, isso não é conversão. Então, a pragmática pastoral vai trabalhar principalmente como é que nós estamos lidando com a ética e é esse conceito de pragmatismo que está por detrás. Então, olha só, essa filosofia nasce por 3 personagens que eu já vou falar deles: William James, Charles Sanders Peirce e John Dewey. Esse último aqui é mais do nosso século, mas os outros 2 é do século XIX. Então vamos dar uma olhadinha no que eles disseram. William James, 1842 a 1910, que era o irmão do famoso romancista Henry James. Ele acreditava que uma ideia era verdade se esta funcionasse na prática. A verdade se satisfaz, é verificável e verificada em experiência. Por exemplo, vamos botar isso aqui agora no campo missionário. Você está pregando lá
e ninguém está se convertendo. Você vai dizer, a minha verdade está errada. Não é a verdade que está errada. É o coração das pessoas que é duro e não querem aceitar a verdade. A sentença de Deus vai vir sobre eles. Por isso que Noé é o pregoeiro ou o pregador da justiça, porque ele pregou 120 anos e só se converteu a sua casa. O resto foi tudo para o inferno. Mas ele fez a parte dele e fez o que Deus mandou. Se ele fosse usar um conceito pragmático, ele teve assim, Senhor, não está dando certo esse método. Tem que pregar. Pois é, mas tem que pregar a palavra. Eu não posso pregar o que eu quero. Eu não posso pregar a minha mensagem. Eu vou dar um jeitinho aí para fazer com que o Gil e o Guilherme gostem da minha mensagem. Eles que vão para o inferno se eles não gostarem da minha mensagem. Foi verdade? Não, a gente está brincando aqui, mas acabou a energia. Isso. Mas então, pessoal, o que eu quero, deixa eu parar aqui. Se você falar, por exemplo, do sincretismo religioso, e aí eu pergunto assim, existem elementos que são básicos na salvação que eu não abro mão. Por exemplo, vamos imaginar que você vai para uma tribo que eles dizem o seguinte: olha, nós aceitamos o seu Jesus, só que nós cremos que nós precisamos da oração do pajé ou do cara lá que vai nos salvar. Espera aí. Nós estamos entrando num ponto missionário que não dá para abrir mão. Agora, por exemplo, você vai chegar para mim e falar assim: pastor, eu não aceito que as índias vão sem um seio de fora no culto. Isso é uma questão cultural. Para eles não é pecado, para nós é. Então você, como missionário, você não pode impor isso, simplesmente impor. Foi o que um missionário fez, ele levou camiseta para todas as índias, as índias recortaram assim. Porque para elas, você tampar o seio é uma ofensa. Isso é tirar a feminilidade delas na tribo. Agora, isso não significa, por exemplo, que eu, como cristão, eu vou lá para o Polo Norte, lá onde tem os esquimós, e ele fala assim: olha, pode dormir com a minha esposa. Eu não posso aceitar isso. Isso é um conceito pecaminoso. Mas é cultural, eles fazem isso. Mas percebe? Então existem elementos, pessoal, aqui, não dispersa não. Existem elementos que nós não podemos negociar no Evangelho. Existem outros elementos que nós podemos, vamos pensar melhor. Por exemplo, olha só, a Igreja Católica, agora o Papa está consentindo o uso de preservativo, que é a camisinha, para mulheres que têm o risco de ter microcefalia nas crianças. Então ele diz o seguinte: se você tem esse perigo, use o preservativo para isso. Mas a Igreja Católica, qual é o problema do preservativo? O preservativo impede que Deus abençoe, que Deus haja? Não! A Igreja Protestante já se prontificou a falar sobre esse assunto há muitos anos atrás. Agora os católicos estão começando a pensar. Agora, perceba bem, nós somos contra o DIU. Por quê? Ele evita, não, ele mata o bebê. Exatamente. Quando o óvulo se encontra. Peraí, deixa eu só explicar aqui, que muita gente não sabe. Exatamente, a pílula, ela evita que o óvulo se encontre com o espermatozoide. Tem a pílula do dia seguinte. Essa também é abortiva. Por isso que às vezes os médicos não falam nada. A mulher, quantas meninas da igreja casaram e estavam usando o DIU, e se a gente não falar, elas não sabem que elas estão abortando e os bebês já estão a caminho. Fala. Eu vi uma nova agora, Não. quatro
esse negócio ainda vai pegar, porque provavelmente. E aí, agora eu pergunto para vocês, veja bem, a gente vai falar o que é conveniente para todo mundo ou o que Deus manda? Esse, pelo menos, é por isso que nós estamos estudando pragmática pastoral. Porque eu não sei se vocês viram, o governador Pezão mandou embora um pastor porque ele falou que acreditava na cura gay. É o Ezequiel Teixeira. Esse pastor é polêmico, eu conheço ele já há muitos anos. Ele é, por exemplo, quando todo mundo sai para acampamento e retiro no carnaval, ele bota a igreja dele inteirinha no carnaval para pular contra o adultério, pular contra a fornicação. Eu não sei de onde que ele é, eu sei que ele é do Rio de Janeiro. Não é esse não. É o Ezequiel Teixeira, é só você procurar lá. Ele até tem uma mancha assim, parece o Tim Maia, assim, tem uma mancha assim, uma barbinha assim. Ele é uma pessoa polêmica, mas ele acredita na cura gay e o governador mandou ele embora. Espera um pouquinho, ele poderia, olha só, ele poderia pragmaticamente ficar quieto. Não vou mexer aqui, você não vai mexer no meu salário, eu sou secretário da ação social, vou ficar na boa aqui, mas não, ele abriu a boca. E ele falou assim, quando me contrataram, eles sabiam como é que eu pensava. Acho que me contrataram para me pegar. E eu acho que o cristão vai ter um momento que eles vão perguntar para você, o que você acha do homossexualismo? Fala mal para você ver. Então vamos voltar aqui. O William James acredita que a verdade se satisfaz, é verificável e verificada em experiência. Olha o que ele disse aqui, ó. A função de toda filosofia deveria ser descobrir que diferença definitiva fará você e a mim em instantes definidos de nossa vida, se essa fórmula ou aquela fórmula seja a verdadeira. O que eu estou dizendo? Vamos tentar descobrir. É o seguinte, o que vai contar na sua vida é se o negócio deu certo ou não. Não importa os meios. Não importa o que foi levado. Deu certo? Foi bom para você? Beleza. Vocês estão vendo o perigo disso? Por exemplo, se para encher a igreja eu posso fazer o que eu quiser, para que eu vou usar a Bíblia? Para que eu vou pregar a verdade de Deus? Para que eu vou... E eu creio que essas mudanças não são mudanças assim radicais, pessoal. Mas, por exemplo, você quer fazer você quer encher a igreja, começa a pregar cura. E é falar o que o povo quer ouvir. Você quer, por exemplo, ter sucesso no meio evangélico, começa a pregar sobre prosperidade, todo mundo está pregando. Isso lota a igreja, todo mundo está indo atrás. Se ele entrar nessa corrente aqui, aonde que tem isso na Bíblia? Aí o pessoal fala assim, mas você é radical demais. Pois é, o meu medo era ser tão bonzinho e tão legal com esse pessoal, e a gente começa a deixar entrar um monte de coisa errada dentro da igreja. Se você olhar, e você vai ver que na história da igreja, a igreja católica começou a consentir com determinadas coisas, ninguém contestou aquilo, o negócio foi desviado. Fale, Érica. Eu não tenho problema nenhum em sentar com você para conversar. Só que nós vamos definir sobre que base nós vamos conversar. Você acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Você acredita que Jesus Cristo é o único Senhor e que Ele é que determina o que a igreja precisa fazer? Estamos conversando.
Agora, senta com um católico e diga para ele assim: a Bíblia é a palavra de Deus, ou você vai acreditar na tradição da igreja? Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus, a tradição da igreja, exatamente. O Augusto Nicodemus diria o seguinte: vamos estabelecer as cercas aqui. Não vem falar para mim que a gente é maldoso, não. Mas peraí, aonde está a tua cerca que eu quero ver onde está a minha? Então, cuidado com essa questão de ecumenismo, por exemplo. Nós, por exemplo, outro dia alguém falou assim para mim: você iria pregar na igreja católica se fosse convidado? Agora, quando você faz isso, você deixa um padre pregar na sua igreja? Pois é, aí é que eu digo, porque, espera um pouquinho, como é que você fala que pode ir lá, se ele não pode vir aqui? Eu vou contar algo para vocês, eu não sei se vocês, eu li isso no livro Pregação e Pregadores do Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones uma vez foi convidado num programa de televisão para ir fazer um debate sobre a Bíblia. Aí todo mundo ligou para ele e falou: e aí, pastor, puxa, a BBC de Londres está querendo o senhor vai, né? Não vou. Como assim, pastor? O senhor vai perder a oportunidade de pregar o evangelho? Ele virou assim e falou assim: eu prego o evangelho toda noite aqui na igreja, inclusive você não vem. Daí as pessoas se reuniram e falaram assim: pastor, por favor, reveja a sua posição. Assim, a Bíblia não foi feita para debater, para ver quem é melhor no argumento. A Bíblia é para ser pregada, quer queiram, quer não queiram. Eu pensei assim comigo, assim, nossa, está sendo radical demais. Hoje eu acho que ele está certo. Sabe por quê? Porque você já viu esses debates que tem na televisão, no YouTube? Só servem para brincadeira de incrédulo. Olha os crentes aí, ó, um se matando um em cima do outro. Esses debates entre calvinistas e arminianos. Olha, vocês desculpem aí, depois nós vamos entrar na ética desse negócio, da teologia, e quando o desprezo que existe pelo irmão, às vezes porque o irmão pensa diferente. Agora, eu vou dizer para você, seja calvinista, seja arminiano, seja ateísta aberto, um dia você vai dar conta para Deus de tudo que você pensa. Mas nós não vamos brigar. Eu não vou brigar com você, perder tempo com você, eu não vou. Eu tenho mais o que fazer. Vocês estão percebendo? Eu acho que o Martin Lloyd Jones está correto. Isso é ética, gente. E ele falou assim: ó, o dia que quiserem perguntar o meu posicionamento sobre qualquer questão, eu vou responder biblicamente, mas eu não vou fazer debate, não. Debate não serve para nada. Você que está dizendo isso aí. Eu que sou presbiteriano falar um negócio desse, os assembleianos me matam. Mas eu acho que às vezes determinados debates, eles são inócuos. Sabe, é debater. Outro dia chegaram lá para mim, eu estava dando aula lá em Osasco, vocês sabem que eu sou calvinista. E o Altair é arminiano. E vamos fazer um confronto entre vocês dois aqui. Mas eu estou fora. Primeiro, eu estou na igreja dele, e eu respeito muito esse homem. Eu posso não concordar com ele em alguns pontos, mas ele é meu irmão em Cristo. Eu não quero, de jeito nenhum, parecer que eu sou um soberbo, um menino que está discutindo com o senhor. Que isso? Vocês estão loucos? Aí ficaram bravos comigo. Mas eu falei assim: eu não vou. Se me chamarem para o debate, eu não vou. O dia que quiserem que eu dê uma posição sobre a questão da soberania de Deus, segundo aquilo que eu entendo biblicamente, eu dou. Não tem problema, vamos fazer um estudo. Mas vamos abrir a Bíblia e vamos estudar a Bíblia. Agora, fazer debate, eu estou fora. Tem mais o que fazer. Porque esse negócio vira, pessoal, é uma coisa muito pessoal, e assim, quem é melhor do que o outro? Que é isso? Deus não se agrada com isso, eu creio, né? Então, cuidado com as coisas que dão certo na sua vida. Vamos ver, olha lá, o William James, esse carinha feio aqui, tá? Vamos ver esse outro aqui. Ele tem mais uma frase que é importante. Verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade
integridade das demandas, da experiência, sem omitir nada. Ele fala isso no livro dele, que é chamado de pragmatismo. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que é um exemplo, o Quartano já me ouviu falando sobre isso. Vocês já ouviram, em exegese, alguém falando sobre o poder da palavra rema e o poder da palavra logos? Isso é uma doutrina meio antiga, que quem lançou isso foi o Paul Yong-cho, da Coreia. Agora ele é David Paul, porque só Paul não estava bom. Ele quis acrescentar o David, porque é do Velho e do Novo Testamento. Até o pastor André aqui falou para mim, biruta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele criou uma doutrina porque ele estava tentando explicar por que determinadas vezes Deus cura e em outras vezes, com a mesma oração e com a mesma unção, Deus não cura. Aí ele foi estudar a Bíblia e ele descobriu que tem duas palavras no grego, que uma é rema, que é uma palavra de oratória. Jesus disse a palavra àquele homem, e essa palavra é rema. E às vezes, quando tem outras curas, Jesus usa logos. Se você for honesto com o texto sagrado e você vai ver que para os gregos, rema é discurso direto. Igual eu estou falando aqui, é como se fosse assim, alguém está comentando o meu discurso que ele estava falando para a classe, esse é o rema dele, é a palavra dele. Mas a palavra logos é um discurso indireto. E ele criou uma doutrina dizendo que quando Jesus usava rema, a cura se efetivava. E quando ele usava o logos, a cura não se efetivava. Só que isso não é verdade. Muitas vezes ele usou logos e a cura se efetivou. E aí o que ele fez? Ele deu uma torcidinha na Bíblia para dar certo e lançou isso no quarta dimensão. Está dentro da biblioteca, pode procurar lá que você vai ver. Quem quebrou o argumento do Paul Yong-cho aqui no Brasil foi o Ricardo Goldin. Ele falou, isso que esse irmão está ensinando não é bíblico. Por causa disso, está no livro também, A Nova Era, que o Ricardo Goldin lançou alguns anos atrás. Não sei se vocês já leram. Mas ele faz parte também daquele grupo de pentecostais que estão questionando tudo que estão falando no meio pentecostal, como Paulo Romero, que já deve ter lido, super crentes, não leu? Precisa ler, viu, pessoal? São pentecostais criticando os pentecostais. Eu que não sou pentecostal, eu leio, você também precisa ler. Então, porque tem muito absurdo no meio pentecostal que estão falando coisas baseadas em quê? Por exemplo, eu já contei aqui para vocês que lá em Sorocaba, numa igreja presbiteriana lá, estava acontecendo um negócio meio esquisito lá, e aí chamaram o presbitério e o pastor, aí o pastor contou assim, é que um espírito me revelou que ele está alojado no intestino de muitos irmãos aqui na igreja. Lá no intestino, até caiu o negócio. Mas olha só, a pergunta é, como que você vai crer no Espírito e não na palavra de Deus? Isso é pragmática. É você começar, por exemplo, perceber o que funciona melhor no sentido de conduzir-nos. O que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas da experiência, sem omitir nada, sem omitir nenhuma coisa. Esse é chamado de baixa e alguns chamam de baixa eclesiologia. Eu pessoa lá, conheço, ela acredita que Deus dá libertação a ela e as pessoas debaixo dos Césares. Então, Deus dá libertação para as pessoas, na hora que ela comunica, na hora que ela faz culpa. Entendeu? Isso é para dizer isso aí. Pessoal, não precisa ir longe. Lá em Toronto, o Augusto Nicodemos cita isso no livro de Batalha Espiritual. Ele diz assim, que lá em Toronto, eles começaram com o riso santo. A unção do riso. E aí, o pastor
caía no chão e ficava gargalhando por 3 a 4 horas com a unção do riso. Depois da unção do riso, veio a unção do urro. Vocês se lembram que a Ana Paula fez um negócio assim? Ela fez que aquilo é a unção do urro. E eles começaram a honrar na igreja. Diz que todo mundo que recebia a unção do urro começava a se colocar de quatro. Um negócio medonho. Quando aconteceu a unção do riso, escuta só. Vocês já devem ter ouvido falar como que é o nome daquela... É uma entidade pentecostal que tem nos Estados Unidos, The Fellowship da Videira. Como é que é o nome? Eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu lembro. Eles romperam com essa igreja de Toronto. Eles disseram: o que vocês estão fazendo não é de Deus. Vocês é que não têm a unção. E eles se separaram. Agora, o Augusto Nicodemos disse que a última informação que eles tinham era a unção do vômito. Todo mundo tinha que vomitar na igreja. Pessoal, eu quero dizer para vocês, assim, eu não sei como é que você pensa, eu penso assim que Deus nos deu cabeça para pensar e a gente não pode inverter o coração com a cabeça. Primeiro, eu preciso entender as coisas, depois eu preciso sentir as coisas, e depois eu preciso fazer o que preciso fazer aqui, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente, e eu acredito que o diabo se utilize dos nossos sentimentos. Por exemplo, esse negócio assim: mas eu não senti. Quem falou que você tem que sentir? O Espírito Santo é que pode fazer isso. Por isso que nos avivamentos eles tinham assim um certo cuidado para não começar a padronizar sentimento, porque você pode estar imitando. O diabo é imitador. Ele pode estar induzindo pessoas a sentirem coisas que não são do Espírito de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que pode ser talvez uma manifestação genuína, mas aí existem princípios bíblicos que precisam estar por detrás das coisas. Eu não acredito que o Espírito Santo possa inventar um negócio desse e falar assim: agora isso aqui é novo. Não tem nada de novo debaixo do sol. Mas pastor, Deus não pode pegar uma pessoa e ficar rodopiando dentro da igreja. Queridos, isso não é comum, nem na Bíblia e nem na história da igreja. É coisa recente. Então a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de unção para cá, unção para lá. E aí eu sempre pergunto o seguinte: o que ele está tentando dizer que é unção? Depois eu quero fazer um estudo bíblico com vocês, e eu acho que mais para frente a gente vai voltar nesse assunto. O que é unção biblicamente falando? Eu já vi tanto ministro de louvor falando assim: irmãos, a unção de Deus aqui, a unção de Deus aqui para cá, e não sei o que lá. O que é unção? Pois é, mas aí é que eu quero perguntar: peraí, a unção de Deus é isso que eles estão falando? Ou vamos olhar para a Bíblia para ver o que é unção? E às vezes, mais uma vez, eu passo por chato. Porque muita coisa que acontece na igreja, para mim, é emocionalismo puro. É verdade. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você e do jeito que você gosta de louvar. Isso é verdade. Isso é verdade. Então você tome cuidado. E aí, eu falando um negócio desse assim: o cara não acredita em nada. Não, eu acredito, gente. Eu acredito em Deus. Deus pode manifestar a hora que ele quiser, o que ele quiser fazer. Só que ele nos deu inteligência, a palavra dele, para a gente averiguar se isso é de Deus ou não. Tá bom? Quem pediu a palavra primeiro? Sei, é você. Depois você. Você falou dessa questão da unção do riso, né? Hoje eu levo muito isso em casa, porque teve uma época da minha vida falando todo, né? Todo mundo. E aí eu mudei de igreja, eu ia para uma igreja mais limpa, né? E a gente sempre ia para umas conferências chamando a mímica da paz, né?
era um movimento de adoração protesta. Sim, E sempre tinha essas funções, né? isso. Aí eu lembro que uma vez a gente foi numa igreja do pastor Dandu, americano, bem conhecido. Eu já ouvi falar dele. E ele teve essa coisa De cair, né? ele trouxe essa coisa da adoção do riso, de cair. Então a gente via no futebol, se eu não cair, uma coisa não aconteceu. A questão do pó de ouro, do pastor Cirilo. Eu lembro que a gente foi na igreja que estava pregando. O Cirilo, né? É. Sim. A primeira vez que eu fui, eu cheguei pra mim, será que tá acontecendo alguma coisa? A gente chegou no meio do culto, ele estava pregando, só que estava todo mundo rindo. A gente falou, será que ele contou uma piada? Eu não conhecia ninguém. E ele estava pra ele pregar, o pessoal falou, mas eu não conseguia. Ele começava a rir, todo mundo rindo. O que está acontecendo? Aí depois eu descobri que tinha essa questão do riso. Só que eu, pensando, ele não pregou, o povo só ficou rindo até o fim. E quando a gente foi embora, o pessoal rindo. Eu falei, não, Olha só, me permite eu dizer isso, né? Vamos chegar mais perto, que eu não vou dizer lá. Pensa assim comigo. Você chega, todo mundo está acreditando que aquilo é do Espírito de Deus. Eu fui com uma reunião dessa de Caicai, o pessoal das alucinadas foi, e meu pai falou assim, filho, você vai, eu quero ver que eu não vou. Eu percebi que todo mundo queria, eu vou cair. Eu quero dizer assim, Senhor, se isso for Deus, eu vou cair. Se isso não for Deus, eu não vou cair. Porque não tem alguma coisa que possa derrubar, a não ser o Espírito de Deus. Escuta só. O cara chegava assim, todo mundo fica assim, ó. Todo mundo fica assim. já morre, né? Caiu. Eu também quero essa matéria do que? Ele não está acreditando na palavra. Você não é isso, eles estão empurrando por todas as coisas que caiu. Eu não respondi ele, mas ele veio quando ele me deu uma leve. Isso não vai ser é por isso que eu estou fazendo Peraí, deixa ele contar lá. E daí, Flávio? E daí? Não, mas o problema, pessoal, eu não quero entrar, por exemplo, na questão do dom de línguas aí, eu acho que você deve estudar isso, mas peraí, quem determina o dom do Espírito Santo, quem é esse cara? Primeiro já começa aí, você começa a questionar a verdade do que estão falando. Pode ser um Papa, eu não tenho que acreditar nisso. Pode ser o cara mais apostólico que você possa imaginar. Eu não tenho que acreditar nisso, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. O resto é resto. E tem um monte de falso mestre ensinando coisas no meio da igreja. Isso é para você aprender que você não pode ir atrás do que dá certo, no que está cheio. Os profetas não eram assim. Jesus, quando ele estava pregando lá, muitas pessoas vinham lá, mas ele disse assim: vocês me buscam só porque vocês têm dom, mas vocês não estão atrás da palavra do meu Pai. Pois é, então, gente, às vezes quando você fala dessas coisas, eu sei que eu preciso pisar em ovos, que eu não quero botar todo mundo. Tem gente honesta, tem gente sincera, tem gente que cai mesmo, e por causa do paletó do pastor, que cai, pessoal. Agora, o que eu quero lembrar a você é aonde a gente família. Porque a gente fala assim, nós sou acostumado em igreja pentecostal, já fui em igreja pentecostal, convite, e também igreja tradicional. Sim. Porque, assim, eu cheguei no Cuba, por exemplo, eu estava cantando lá.
Eu cheguei lá, uma coisa diferente, onde eu só de ali, aquela presença, aquela oração, do louvor, da pregação, e não dá para segurar. Sim. Eu fui da igreja mais tradicional, mesma coisa, a nova pregação, da afirmação, da palavra ali, aquele, todo estava ali embaixo, né, com o derramado do Espírito. Isso é isso que eu creio. Eu creio nisso. Então, como é que se comportaria se segurar na segunda como sua igreja, debaixo da igreja? Sim. Aqui momento ali onde, como é que se age? Como é que Eu penso o seguinte. vamos parar, só por favor, vai chorar, sem noção aí, galera. Não. Aí é que está a questão. Por exemplo, eu creio que muitas igrejas tem um caso, por exemplo, você pode ler isso em Moody. Moody era do avivamento nos Estados Unidos do segundo. Se você ler a história lá, diz que tinha o Sankey, que quando o Sankey tinha um baixo, que era aquele baixo aveludado, sabe? Um negócio assim, que quando o cara cantava, a igreja inteira chorava. Teve um momento que Moody estava assim, ele tinha acabado de pregar, meus irmãos, nosso irmão Sankey vai cantar o hino, o filho. Ouça o hino do irmão. Ele começou a cantar. No meio da congregação, uma mulher começou efusivamente. O Moody fala assim, Sankey, para. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos cantar o hino do irmão. Não. Daí todo mundo falou assim, mas por que você fez isso? Porque aquele sentimento daquela mulher, eu não estava em paz, ele disse. Ela ia contagiar um monte de gente na igreja e eu pedi ao Senhor, me ajude agora, o que eu devo fazer? E eu resolvi fazer a igreja toda cantar um hino do que eu ouvi e aquilo contagiar a igreja toda. Veja bem, vai um pouquinho aqui, ó. É por isso que eu estou dizendo isso. Precisa ter sintonia com Deus para fazer um negócio desse. E Moody era um homem que ele foi chamado o homem que mais tirou pessoas do inferno e levou aos céus, em nome de Jesus. Vocês sabiam? Então, ele não era qualquer um para fazer isso. Se ele viu alguma coisa no meio da igreja naquele dia, é porque ele tinha percebido que alguma coisa não estava certa. E ele cortou. Então eu penso assim, filho, quando você olha dessa perspectiva, eu diria assim, nós precisamos averiguar, isso não dá para fazer na hora, se aquelas lágrimas ou aquelas coisas que estão acontecendo são para a glória de Deus. Se não são, a gente precisa cortar. Eu acho que esse é o ponto. Deixa, quantas vezes eu não estou no piano e eu começo a chorar. Eu estou tocando lá, aquela música assim, aquele hino, nossa, o coração começa até minha esposa fala assim, nossa, você está chorando, cada vez que você prega, você chora. Mas é a palavra. Não sou eu.